Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. A ordem do dia de hoje tem que ver com a audição de um conjunto de candidatos a órgãos exteriores da Assembleia da República, começando agora pela audição dos candidatos apresentados para a eleição dos representantes da Assembleia da República no Conselho Superior de Informações. Como candidatos para membros efetivos do Conselho, o Sr. Deputado Jorge Lacão da Costa e o Sr. Deputado André Coelho Lima. Como suplentes, membros suplentes para representantes da Assembleia neste mesmo órgão, o Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira e o Sr. Deputado Carlos Eduardo Ribeiro dos Reis, que já se junta a nós, que já está no Parlamento. Vamos iniciar, eu começo por cumprimentar naturalmente os senhores deputados, pedindo desculpa pelo período de tempo extraordinariamente curto entre a convocatória e a marcação desta reunião. Facto é que esta comissão é alheia, porque foi por decisão da Conferência de Líderes que só foi comunicada a esta comissão no final da passada sexta-feira. De qualquer maneira, agradeço a vossa disponibilidade e vamos de imediato iniciar então a audição. Vou dar a palavra sucessivamente aos senhores candidatos e depois darei a palavra aos grupos parlamentares que queiram intervir. Temos também o Bloco de Esquerda e a senhora deputada Joacine Catar Moreira por Skype, pelo menos. Vamos iniciar então a audição, dando eu a palavra ao senhor deputado Jorge Lacão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas deputados, caros colegas também que se apresentam como candidatos a esta eleição para membros do Conselho Superior de Informações, prevê a Lei do Sistema de Informações da República que, da composição do Conselho, façam necessariamente parte de 2 deputados eleitos. Não são apenas 2 elementos a eleger pela Assembleia da República, a lei determina mesmo que sejam efetivamente 2 deputados, mais, digamos, os correspondentes suplentes, a submeterem-se a sufrágio para participar no Conselho Superior. Aceitei com gosto este convite para apresentar a candidatura. Como é sabido, já sou reincidente numa tentativa de eleição desta natureza. Ela é uma eleição exigente, implica um espectro de largo consenso de 2/3 dos senhores deputados e esse esforço para o consenso não é fácil de alcançar, mas estou convicto de que teremos condições para o poder alcançar nesta bateria de eleições várias que vão ter lugar para órgãos externos da Assembleia da República. Aceitei o convite com gosto, porque a matéria do Sistema de Informações da República é uma matéria em relação à qual, enfim, tenho alguma afinidade, pela razão de que a minha longevidade como deputado me permitiu ter participado na gênese dos trabalhos parlamentares que deram origem à criação do sistema. Foi, politicamente falando, razoavelmente dramático esse momento. Ele já lá vai nos idos da década de 80, porque na altura, digamos, pairava a sombra de que a possível criação de um sistema de informações da República pudesse, de alguma maneira, retirar do armário o fantasma dos, digamos, policiamentos secretos próprios do antigo regime. Não era isso que estava em causa, como pudemos provar de então para cá com o funcionamento do Sistema de Informações da República. O que estava em causa é, de facto, a possibilidade de dotar o Estado português de um sistema que possa recolher de forma inteligente informações pertinentes para, em domínios sensíveis, habilitar os decisores a tomar as decisões certas e, desejavelmente, por via da prevenção. O sistema, na sua gênese, preocupou-se em delimitar as fronteiras
dos serviços de informações, nomeadamente no que diz respeito a não deixar que eles se confundissem com qualquer função de natureza jurisdicional, mas igualmente também com qualquer função de natureza policial, e, portanto, os serviços de informações não têm nem podem ter competências para deter ou inquirir com a autoridade policial, seja quem for, não podem exercer esse tipo de capacidade e, portanto, têm que utilizar o trabalho da pesquisa e o trabalho da recolha discreta de informações para poder alcançar as suas missões. Esta estruturação do Sistema de Informações da República, como todos sabemos, ao constituir-se hoje de 3 vetores relevantes, por um lado, os 2 serviços, o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e o Serviço de Informações de Segurança, cobre, a meu ver, aquelas 2 realidades que são muito sensíveis para o objetivo da recolha de informações. Por um lado, informações que visem garantir ao Estado informação bastante em matéria de independência nacional, de proteção dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado, são, no essencial, as atribuições do CIED, e, por outro lado, da matéria de segurança interna, da prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem e da proteção dos valores fundamentais do Estado de Direito, matéria que é da missão do SIS. E o terceiro vetor é o vetor do próprio Estado-Geral do Sistema de Segurança Interna, através do qual se faz a adequada articulação no funcionamento destes 2 serviços, o que permite criar mecanismos de interface, de conciliação e também de potenciação de funcionalidades, nomeadamente no plano estrutural, no plano organizativo e no plano burocrático. Por outro lado, temos 2 outros órgãos que compõem o sistema e que são muito importantes. Por um lado, o Conselho de Fiscalização. Conselho de Fiscalização esse que tem, por dever legal, uma grande presença nas reuniões desta primeira comissão e ao qual compete assegurar que os trabalhos dos serviços decorrem com inteiro respeito pela Constituição e pela lei e na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Também a Comissão de Fiscalização de Dados, esta composta por magistrados, tem uma função especial de garantia da legalidade na gestão desses mesmos dados. E, finalmente, o Conselho Superior de Informações, que agora está em causa e que foi um organismo criado a posteriori relativamente à matriz inicial do sistema, com a preocupação de criar, digamos, um centro de interface orgânico entre responsáveis governativos e ao mais alto nível da administração para aconselharem o Primeiro-Ministro, que é o responsável último das orientações na política de informações. Portanto, a nossa função, se viermos a ser eleitos como membros do Conselho, é, digamos, uma função prudencial. É estar disponíveis para conhecer as orientações que o Governo queira estabelecer em matéria de orientações para os respectivos serviços e é, naturalmente, procurar fazer uma leitura atenta e crítica dessas orientações à luz daquilo que possam ser, certamente, e serão os desígnios fundamentais a ter em conta. Eu diria que desígnios fundamentais a ter em conta, porque são desígnios permanentes, hão de ser aqueles que permitam a paz e a boa convivência cívica na sociedade portuguesa e, nesse sentido, velar por fenómenos que no nosso tempo se revelam especialmente críticos para a paz e para, digamos, a tranquilidade públicas, como são as matérias de recolha de informações em matéria de prevenção do terrorismo, em matéria de combate ao cibercrime, em matéria de habilitar as nossas instituições a lidar adequadamente com os fenómenos da radicalização e, igualmente, o que não é de sumenos importância, a estratégia que Portugal deve desenvolver no sentido de manter uma colaboração
particularmente no domínio da permuta de informações no plano internacional, seja com instituições no quadro das quais nos relacionamos em permanência. Refiro, a título de exemplo, a NATO, o âmbito, obviamente, da União Europeia, seguramente os países da CPLP e, naturalmente, também toda a região do Magreb, que é uma região geoestratégica da maior importância para a boa relação de Portugal com esses países da margem do Mediterrâneo e com os quais é também, do ponto de vista geoestratégico, importante mantermos uma relação bem informada. E, portanto, esta função prudencial e de aconselhamento que será pedido aos deputados que forem eleitos para o Conselho Superior de Informações, certamente evoluirá dentro deste parâmetro e dependerá muito dos impulsos do próprio Governo em ouvir o Conselho e prestar atenção ao que o Conselho possa dizer, que daí derivará ou poderá derivar também a utilidade da nossa participação. O critério do legislador, quando criou o Conselho Superior de Informações, ou melhor, quando acrescentou ao Conselho Superior de Informações a presença de 2 deputados, de alguma maneira quis também sinalizar que o compromisso institucional entre órgãos de soberania também se deveria fazer ao nível da definição estratégica das orientações para a República, de alguma maneira, penso eu, sinalizando que essas orientações estratégicas não devem ter uma natureza partidária, devem ter uma natureza eminentemente nacional, e estou convencido que os deputados que forem eleitos saberão precisamente distinguir entre o que são matérias de natureza partidária e aquelas que, pelo seu relevante interesse, têm a natureza nacional e, portanto, podendo e devendo colaborar na missão deste Conselho com esse desígnio fundamental em mente. Não vos maçaria mais com outras considerações. É este, digamos, o estado de espírito com que aceitei a possibilidade de participação no Conselho, que aqui vos testemunho e, naturalmente, se o entenderem, ficando à disponibilidade para alguma questão que queiram e considerem pertinente colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos colegas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao outro candidato também a membro efetivo, o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras deputadas e Sr. Deputado presentes, também os demais candidatos ao Conselho Superior de Informações. E então queria começar por me associar àquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, sobretudo na descrição extensiva e correta que fez de todo o edifício do sistema de informações e, portanto, dispensando-me de o repetir, associo-me por isso e também, se não se importar, associo-me por isso à descrição que acabou de ser feita e à exposição que foi suficientemente elucidativa sobre a forma, a orgânica do sistema de informações da República Portuguesa. Dito isto, e passando à frente esta primeira parte, que no fundo me dispenso de fazer pelas razões que acabei de referir, queria dar nota aos senhores deputados que aqui, para mim, em particular, se me permitirem, tem este convite que me foi feito pelo meu partido e a eventual eleição, tem uma característica acrescida que é a ligação com a função que desempenho já no Conselho Superior de Segurança Interna. Ou seja, parece-me a mim que a circunstância de estar nesse órgão, que é tal como este, um órgão de aconselhamento do Sr. Primeiro-Ministro, traz coerência, consequência à circunstância de poder integrar o Conselho Superior de Informações, na medida em que as matérias, não sendo as mesmas, são ainda assim muito similares entre si. E dito isto também, referir que naturalmente, e como estou a falar, tendo já tido a oportunidade de participar na primeira reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, esta parte que aqui referiu o Sr. Deputado Jorge Lacão, aliás aproveito o plural que utilizou quando disse se formos eleitos, e portanto estamos em campanha juntos, não é? E portanto se viermos a ser eleitos ambos, de facto a tendência nacional da intervenção e não partidária é o fundamental. E isso aí posso falar já um pouco
de como decorreu também a reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, em que foi exatamente isso, ou seja, a forma como temos que estar, e aqui falo como representante do maior partido da oposição, porque este edifício está feito tendo em conta que a representação do Parlamento tenha estas duas realidades, ambas têm a realidade nacional, mas tem uma realidade que é de quem exerce o poder e a outra realidade de quem representa o maior partido da oposição, e nisto ser de total lealdade para com o Sr. Primeiro-Ministro a postura que ali temos que apresentar. É assim e foi assim no Conselho Superior de Segurança Interna e terá que ser assim, até digo acrescidamente, por força da especial natureza deste Conselho Superior de Informações, terá que ser assim no Conselho Superior de Informações. Ou seja, com as diferentes visões, com as diferentes perspectivas, mas não tendo, enfim, se me permitem usar aqui a expressão, jogo escondido de natureza político-partidária e apresentar aquilo que nos aprouver como sendo mais pertinente naquele momento ao Sr. Primeiro-Ministro, que é exatamente para isso que ali estamos. Um Conselho Superior é um órgão composto por conselheiros do chefe de governo e não por elementos partidários. E esta distinção é absolutamente fundamental. Queria também dar aqui três notas, a terceira de uma forma diferente. As duas são também similares ao que aqui disse quando da audição para membro do Conselho Superior de Segurança Interna, que são dois desafios, digamos assim, que me parece fazerem todo o sentido também neste âmbito. Por um lado, é o da transnacionalidade criminal, e este aqui também acrescidamente, ou seja, se na matéria de segurança interna em particular e na matéria do sistema de informações em geral, se não há, melhor dito, novidade na segurança interna em particular, novidade em Portugal ou diferença em Portugal do que sucede em Espanha, em França, em Inglaterra, na Bélgica e por aí fora, muito mais ao nível de sistema de informações, isto é uma realidade. Ou seja, cada vez mais os perigos que se apresentam, quer ao Estado, quer aos cidadãos, são perigos transnacionais. Aqui, independentemente da dimensão criminal, a transnacionalidade criminal foi a expressão que usei no Conselho Superior de Segurança Interna, aqui é diferente, mas a transnacionalidade tout court é, sem dúvida, o que nos ajuda a dar respostas mais atuais, mais atualizadas e, sobretudo, o podermos estar em contacto permanente com os serviços e sistemas de informação de outros países. Porque, como digo, as ameaças são cada vez mais globais, fundamentalmente na União Europeia, ou seja, no contexto da União Europeia mais ainda, quer as ameaças aos Estados, quer as ameaças à liberdade e à segurança dos cidadãos. A segunda nota é a coordenação entre forças e aqui o pugnar por uma maior uniformização da ação. Também faz sentido aqui, porque o sistema de informações da República Portuguesa tem na sua hierarquia dois serviços de informações, um de segurança e o outro o SIED, o Serviço de Informações Estratégicos de Defesa. E, portanto, estes dois separam claramente a área militar, a de intervenção do Estado, de proteção do Estado e a de segurança interna e do cidadão. E aqui também nos parece que uma maior uniformização das respostas, uma maior coordenação entre as forças significará tudo de positivo para os objetivos a atingir. Em que medida é que eu disse isto na audição para o Conselho Superior de Segurança Interna? Não concretizei, mas nós temos na segurança interna serviços, ou forças, melhor dito, forças militares e forças civis a contribuir ambos para a segurança interna, muito embora algumas sejam da natureza militar. Aqui é mais simples, porque o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e o de Segurança são ambos serviços de informações e, portanto, serviços secretos pela sua natureza, servindo diferentes escopos, mas o mesmo objetivo. Isto é que é o fundamental. Ou seja, para aqui poder-se até questionar a enorme relevância nos dias de hoje em que as ameaças aos Estados, enquanto Estados, são menores, a grande relevância da separação destes dois institutos. Em todo o caso, isso é uma reflexão muito mais alargada, o que importa aqui é que os dois institutos possam coordenar o mais possível e possam uniformizar a ação entre si. Isto é um conceito que tinha e que aqui manifestei e que aqui veiculei a propósito do Conselho Superior de Segurança Interna, mais ainda
no Conselho Superior de Informações. Ditas estas duas notas, passando para uma terceira, que separei claramente destas duas que vinham de conjunto, é a questão do conflito entre liberdade e segurança. E porquê? Porque aqui é mais sensível. Porque se esta questão é uma preocupação relevante e uma preocupação na qual eu assumi claramente a vertente garantística em detrimento da vertente securitária no âmbito da segurança interna, quando discutimos um Conselho Superior de Informações, já temos que ser mais cautelosos nesta dimensão, porque pela sua própria natureza são serviços de informações, são serviços de natureza sigilosa, são serviços cuja atuação requer, enfim, digamos que uma maior dimensão securitária do que do que as forças de segurança em termos gerais. Ou seja, aqui os serviços de informações, pela sua natureza, a dimensão securitária é superior à dimensão garantística. Em todo o caso, e para concluir, dar nota que não pode nunca deixar de se ter em vista a dimensão garantística de defesa da liberdade do cidadão. Isto, sem dúvida. Ou seja, tendo presente o órgão de que estamos a falar, é muito importante saber que a última ratio da atuação de qualquer organização estadual tem que ser a defesa da liberdade do cidadão. E dito isto, Sr. Presidente, estaria, se assim o entendessem, disponível para as questões que entendessem relevantes colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos também connosco, eu peço ao Sr. Deputado Carlos Reis que se junte à mesa. Temos também os dois candidatos a suplente, a membros suplentes, o Sr. Deputado Francisco Oliveira e o Sr. Deputado Carlos Reis. Eu perguntava se desejam também usar da palavra, se for esse o caso, o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu irei fazer uma referência muito breve, até porque os meus ilustres colegas e candidatos nestas matérias já definiram, por assim dizer, não só em termos da própria estrutura, mas também das razões que levam a aceitar ou a terem aceito este convite. Antes de mais, também ficar realmente muito agradecido pelo convite que foi feito e, naturalmente, disponível para exercer estas funções. Eu pegava só aqui nas palavras do Sr. Deputado André Coelho Lima para referir que a questão fundamental deste serviço é, de facto, despir as vestes partidárias e, portanto, permitir que o interesse nacional se sobreponha, e naturalmente não poderia ser de outra forma, sobreponha àquilo que possam ser jogos e algumas intrigas políticas. E, nesse sentido, de facto, parece-me que estamos, e pelo que ouvi, todos imbuídos desse espírito, de um espírito realmente de ajudar o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo, e eventualmente, seja ele qual for, a decidir e a tomar as melhores decisões. No que diz respeito à experiência, só para referir, eu durante algum tempo, ainda quando os governos civis existiam, fui consultor do Governo Civil, estive também na área da aviação e, portanto, da segurança rodoviária e tenho, no que diz respeito aqui à Assembleia, normalmente tomado a área da proteção civil e, portanto, é uma área que me agrada particularmente e, portanto, tenho desenvolvido nesse sentido. No que diz respeito, como diz aqui o Sr. Deputado André Coelho Lima, esta questão da ameaça garantística e da ameaça da segurança, portanto, garantística, em termos de garantia de segurança, há que terem atenção que nós não estamos a falar muitas vezes, quando estamos a falar de informações, de indivíduos. Estamos a falar de organizações ou de grandes organizações e, como referiu aqui, transfronteiriças e internacionais. E, portanto, a questão que referiu e muito bem é que a segurança tem que prevalecer sobre, muitas vezes, algumas garantias individuais. Porque, na verdade, as grandes instituições e grandes entidades podem trazer, efetivamente, prejuízos muito complexos que não são, por assim dizer, não são contornáveis com uma situação de garantia do cidadão. E, nesse sentido, de facto, entendo que realmente aqui a questão da segurança terá que prevalecer. Quanto à questão da articulação, exatamente, até porque estamos a falar de áreas distintas, a área da defesa,
à área de outros serviços de informação, é necessário que os mesmos estejam compartimentados, mas também é essa a razão pela qual o Conselho Superior de Informações é um dos conselhos que faz parte do CIRP e, portanto, faz parte desta estrutura. Nesse sentido, mais uma vez agradecido pelo convite que me foi feito e estando à disposição dos senhores deputados para qualquer questão que resolvam colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Por último, pergunto ao Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis se pretende usar a palavra. Não sendo o caso, dou a palavra então aos grupos parlamentares que o solicitarem. Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores candidatos e desde logo desejar-vos as melhores felicidades. A campanha acho que está a correr bem dos dois, mas desejar as melhores felicidades no resultado. E as perguntas que vou fazer são para ambos, ou para os três ou para os quatro, para quem quiser responder, mas têm a ver com o que ouvi. Devo dizer que não quero entrar no debate da liberdade versus segurança, a não ser que algum dos seus deputados queira acrescentar mais alguma coisa sobre isso, até porque devo dizer que dizer sem abstrato que, tratando-se dos serviços que estão em causa, faz mais sentido ser mais securitário do que garantístico, é qualquer coisa que a mim não me diz francamente nada, porque em abstrato não há nada que deva ser mais securitário ou mais garantístico, porque é um determinado tipo de serviço e sendo as forças de segurança, por exemplo, mais garantístico e não tanto securitário. Do meu ponto de vista isso é um erro e, portanto, até por ser o tipo de serviço que é, a atenção ao lado garantístico do serviço em causa, para mim é essencial e, portanto, não quero adiantar muito mais do que isso relativamente ao que acabei de dizer. Mas gostava, em função das reflexões que ambos fizeram, de perguntar se acham que as funções que os serviços têm neste momento são as funções adequadas a um país como o nosso. Se acham que são as funções adequadas neste momento. Por outro lado, também me pareceu que era um filão a explorar, e esta era a segunda de 3 questões rápidas, se acham que, de facto, não é de discutir o sistema orgânico do sistema de informações, se é de facto o correto ou não é o correto. Se está bem como está, com os dois serviços, com o CIED e o SIS e depois o Secretário-Geral, se funciona bem assim, se a articulação é suficiente, ou seria de facto, ou é de facto de continuar a ensaiar, como alguns fazem, uma discussão no sentido de inventariar a possibilidade de uma outra formulação. De facto, como me preocupa a questão dos direitos, liberdades e garantias, precisamente por se tratar dos serviços que estão em causa, eu gostava de perguntar se o esforço que tem sido feito, e bem, porque de facto é preciso garantir a nossa segurança no sentido da obtenção de informações é adequado, e se ao mesmo tempo consideram que os direitos, liberdades e garantias estão a ser corretamente protegidos. Muito obrigada e mais uma vez votos de felicidades. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as 6 senhoras deputadas aqui presentes, bem como o Sr. Deputado José Manuel Pureza, com certeza que a nossa manifesta minoria será devidamente respeitada. Conselho Superior de Informações, o Sr. Deputado Jorge Lacão já aqui fez um percurso intenso sobre as competências e a organização do mesmo. Resumindo, eu diria que é um órgão interministerial de consulta e coordenação em matéria de informações, presidido pelo Primeiro-Ministro. E é um órgão colegial. E os órgãos colegiais, normalmente, enfim, dependendo muito do alargamento que têm, o número de membros, funcionam com alguma irregularidade. Não sei se será o caso deste, mas normalmente acontece isso com os órgãos colegiais, o que é uma pena porque, por exemplo, o Conselho Superior de Informações tem competências muito importantes e decisivas no desenrolar da atividade que lhe é atribuída. E dentro dessas competências que lhe são atribuídas, existem competências de reflexão estratégica, que são a linha A, a linha B, do artigo 18 da Lei 30/84.
Mas eu chamava a atenção para a terceira competência da alínea C, que me parece uma competência muito interessante e de uma importância nuclear, em que diz que a competência é de propor a orientação das atividades a desenvolver pelos serviços de informação. E a pergunta que eu aqui deixo é: que leitura é que cada um dos senhores deputados candidatos faz desta competência do Conselho Superior de Informações? E uma outra pergunta, é uma pergunta recorrente, mas é uma pergunta que envolve uma questão que ainda não está resolvida, vem de trás, tem sido objeto de decisões, designadamente do Tribunal Constitucional, um acórdão mais ou menos recente que declarou inconstitucional a questão dos metadados, e a pergunta é mesmo essa: se acham que os serviços de informação têm os poderes necessários para exercer as suas funções, designadamente no que diz respeito à questão dos metadados. E não estou a falar de escutas telefónicas, estou a falar de recolha de informação anterior às escutas telefónicas. Saber onde é que determinadas pessoas podem estar, qual o circuito que fazem, até estarem nesse lugar ou até lá chegarem, e é só isto, não são escutas telefónicas. E, portanto, a pergunta é: qual o entendimento de Vossas Excelências sobre a questão dos usos de metadados pelos serviços de informações? Uma outra questão tem a ver com o sistema de informação Schengen. O sistema de informação Schengen tem muita e basta informação sobre o controle de fronteiras externas. E o controle de fronteiras externas, e eu sei isto não só por questões legais, mas também por questões práticas de exercício de funções que tive, é um manancial de informação fundamental, eu diria mesmo quase imprescindível, para qualquer serviço de informação. Acontece, porém, que o SIS não pode aceder ao sistema de informação Schengen. E a pergunta que aqui fica, que é a segunda, é se concordam com esta limitação que é imposta aos SIS. Uma última questão, esta das questões mais diretas, que é a pergunta que tem a ver com o relacionamento entre o SIS e o SIED. E perguntar que modelo de relacionamento é que acham que deve existir entre estes dois serviços, dada a natureza distinta, que de facto tem cada um deles tem uma natureza e um exercício de intervenção distinto. Mas todos nós sabemos que cada vez mais a segurança interna é segurança externa e a segurança externa é segurança interna. E, portanto, a pergunta é também sobre a interoperabilidade entre os dados, as informações destes dois serviços. Qual o modelo que consideram o mais adequado? E agora termino com duas notas. Uma primeira para dizer que, de facto, neste órgão também acho que se deve despir as vestes partidárias, mas nunca se deve despir a existência de pontos de vista diferenciados. E tenho a certeza que era isso que o Sr. Deputado queria dizer. E uma última nota para dizer que é muito importante vermos o sistema o Conselho Superior de Informações devidamente composto, neste caso, com os deputados virem a ser eleitos na sexta-feira pela Assembleia da República, e por isso faço votos ao Sr. Deputado João Lacão e ao Sr. Deputado André Coelho Lima que sejam eleitos na próxima sexta-feira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se deseja intervir. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que estou aqui para associar o Bloco de Esquerda a esta audição e para dizer que por aquilo que conheço dos senhores deputados que se candidatam a este lugar ou a esta responsabilidade, tenho a convicção de que são pessoas amigas dos direitos fundamentais e que, portanto, a Assembleia da República, se vierem a ser eleitos, pode encarar o seu mandato com tranquilidade, nesta exata medida, em que são pessoas que têm esta cultura, muito embora, evidentemente, a nossa função como Assembleia é para com aqueles que nos representam enquanto Assembleia, sermos exigentes. E, portanto, a única coisa que posso dizer é que, se forem eleitos,
cá estaremos para vos dar todo o apoio que for necessário e para vos exigir todas as responsabilidades que são necessárias também. Uma única nota, porque não resisto, dado que o Sr. Deputado Fernando Grão há pouco me interpelou como membro de uma minoria, não é nessa qualidade que quero intervir, mas é para dizer o seguinte, não, relativamente aos metadados, eu também tenho curiosidade em saber qual é a opinião dos senhores candidatos a esta responsabilidade, porque, na verdade, enfim, o vosso pensamento é importante para mim, enquanto deputado, que tem uma opinião, enfim, razoavelmente formada sobre este assunto. Eu sei qual é a opinião do Tribunal Constitucional, e a opinião do Tribunal Constitucional é que aquilo que é tido como inconstitucional não são apenas as escutas telefónicas, são exatamente os dados que estão a montante das escutas telefónicas, não é? E, portanto, essa tem sido uma posição constante do Tribunal Constitucional, com maiorias variáveis, é verdade, mas tem sido uma posição constante. E, portanto, enfim, sim, acho que era importante haver aqui um esclarecimento da posição dos candidatos, mas o essencial da minha intervenção era justamente o de, enfim, expressar confiança em que qualquer dos deputados que se candidata a esta responsabilidade saberá afirmar em nome da Assembleia da República a amizade pelos direitos fundamentais na fiscalização destes serviços. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra então ao Sr. Candidato e Deputado Jorge Lacão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando responder às questões e, porventura, não de uma maneira totalmente sistemática, mas abordando os temas. E começando pela questão dos conceitos que estão aqui de alguma maneira envolvidos e não se envolvem só a propósito da produção de informações, mas também a propósito da temática da defesa nacional e da temática da segurança interna. Nós temos uma questão histórica que eu acho que não está, sinceramente, acho que não está bem resolvida, porque ocorreu num momento particular do processo histórico de concretização da nossa vida democrática. É termos como instrumento do desígnio fundamental permanente do Estado o chamado conceito estratégico de defesa nacional, que emerge da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas. E eu tenho para mim que um conceito estratégico nacional não deve emergir de um diploma de organização das Forças Armadas, deve emergir de uma ambição maior para a definição de qual é, de facto, a visão estratégica que o país tem de si mesmo. E, portanto, há muito tempo que eu tenho dito que faria sentido autonomizar um conceito estratégico de segurança nacional, do qual derivasse um conceito estratégico de defesa nacional e um conceito estratégico de segurança interna. E seria desta visão mais coerente, no meu entendimento, que nós deveríamos poder abordar várias das questões, que não são estritamente militares, que não são estritamente das forças de segurança, que são dos desígnios permanentes do Estado, que assenta num conceito lato de compreensão do que é a segurança e do que é a liberdade. E aqui passo ao binómio segurança e liberdade. Eu também sou dos que entendem que um destes valores não tem que ser prejudicado em relação ao outro. Sou daqueles que entendem que estes valores se potenciam mutuamente se forem adequadamente geridos no quadro do Estado de Direito Democrático. Uma liberdade bem assegurada gera segurança e não gera insegurança. E uma segurança bem ministrada gera liberdade e não carece de coartar a liberdade. E, portanto, numa compreensão adequada destes dois binómios, é que eu sempre me procurei mover e continuarei a mover. A senhora deputada Isabel Moreira pergunta se acho que as funções do sistema são adequadas, digamos, ao país, se eu as pudesse enquadrar nesta conceptologia que acabei de referir, sentir-me-ia, de um ponto de vista de concepção nacional, porventura, mais confortável com essa visão mais abrangente. Em todo caso, creio que o nosso sistema já passou por alguma conversão. Ele, inicialmente, era composto não de 2, mas de 3 serviços. Tinha o Serviço de Informações Militares e esse serviço foi, digamos, foi extraído do sistema de informações, sem prejuízo das Forças Armadas terem o seu sistema internalizado de informações e sem prejuízo das orientações relativamente a informações
terem a adequada articulação com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que nem por acaso tem participação no Conselho Superior de Informações. Daí que a existência de 2 serviços, e respondo simultaneamente à Sra. Deputada Isabel Moreira e ao Sr. Deputado Fernando Negrão, do meu ponto de vista, esteja adequado, porque, por um lado, é prudencial. Concentrar toda a máquina de informações num único serviço, tanto na dimensão mais prevalentemente interna, como na dimensão mais prevalentemente externa, pode sempre representar o chamado risco da captura de relações qualificadas sensíveis por uma organização internalizada no Estado. A existência de 2 serviços, tendo uma tutela comum no Estado-Geral do Sistema de Informações, permite que haja uma colaboração devidamente articulada, sem prejuízo da coordenação, permitir que não se crie uma macrocefalia excessiva relativamente à estruturação orgânica do esforço de obtenção de informações. Mais em concreto, é-me perguntado se, ou melhor, o Sr. Deputado Fernando Negrão fez uma consideração com a qual estou inteiramente de acordo, quanto à natureza do Conselho Superior de Informações, enquanto órgão colegial, e, portanto, os seus membros, obviamente, devem exercer a sua função com liberdade intelectual e, portanto, com espírito crítico, sem dúvida que sim. Ela tem uma natureza fundamentalmente consultiva e não deliberativa e, portanto, é muito da função prudencial que os membros aí podem representar que se retirará a sua mais-valia. Os deputados têm a vantagem de não estar a representar funcionalmente nenhum serviço, nem nenhum departamento concreto do Estado, podem, portanto, exercer, de um ponto de vista intelectual, uma abrangência maior de observação analítica e crítica, e certamente é isso que se esperará dos membros eleitos para um Conselho com esta natureza. A questão dos metadados. Como sabemos, ela já teve vicissitudes que passaram aqui pelo Parlamento, foram intentadas algumas soluções, e eu, neste momento, sou franco a dizer, todos nós já concluímos, esta é uma matéria de Constituição. E, portanto, face à jurisprudência que o Tribunal Constitucional firmou sobre ela, sendo uma matéria de Constituição, teremos que aguardar um momento em que, com poderes de revisão constitucional, sejam os parlamentares a pronunciar sobre isso, porque até lá a questão está resolvida e, quando vier a ser resolvida, eventualmente num outro sentido, terá que ser a um nível legislativo que não o dos órgãos que integram o Conselho. Uma coisa eu sei, a matéria de prevenção do terrorismo e a matéria da prevenção dos riscos de radicalização são muito importantes para o desenvolvimento das funções de um serviço de informações. E, portanto, há algumas capacidades que faz sentido que se discutam e que se discutam sem preconceito, desde que elas nunca, mas nunca, ponham em causa o núcleo de liberdades essencial dos cidadãos e o direito dos cidadãos a protegerem-se da invasão da sua privacidade. Relativamente à questão de relacionamento entre os dois serviços, creio que de alguma maneira já terei respondido. E, finalmente, agradeço ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, para além também, evidentemente, ao Sr. Deputado Fernando Negrão e à Sra. Deputada Isabel Moreira, ambos com o mesmo espírito, de que nos fazem, digamos, o reconhecimento de estarem perante candidatos utilizo a expressão do Sr. Deputado José Manuel Pureza, cujo currículo fala pela sua amizade aos direitos fundamentais e aos valores do Estado de Direito Democrático, e este testemunho conforta-me. Muito obrigado. Obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer as questões que foram colocadas à Sra. Deputada Isabel Moreira, ao Sr. Deputado Fernando Negrão, ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, e queriam, se me permitem, cumprimentar particularmente o Sr. Deputado José Manuel Pureza, não apenas pelas palavras simpáticas que nos dispensou, que nos pressionam, naturalmente, em continuar a merecer essas considerações, mas até, sobretudo, queria dizer-lhe que
E antes do Sr. Deputado ter chegado, eu tive a oportunidade de cumprimentar com um plural as senhoras deputadas e com um singular o Sr. Deputado, o único que estava presente. O Sr. Deputado estragou-me essa média, mas já agora dizer-vos que ainda assim, apesar de estar aqui uma maioria feminina clara, a verdade é que nos candidatos isso não se verifica e, portanto, queria notar também que as coisas ainda não estão bem equilibradas. Dito isto, que não tem nada a ver com este assunto, mas não podia deixar de o dizer, procurando responder de forma sintética, como solicitou o Sr. Presidente, às questões colocadas. Eu queria, não por facilidade, mas por convicção, porque aliás já resultou daquilo que fui dizendo, associar-me ao que disse na parte inicial da sua intervenção de resposta o Sr. Deputado Jorge Lacão, designadamente quanto ao edifício orgânico do Sistema de Informações da República Portuguesa. E com isso respondo à primeira e segunda questões da Sra. Deputada Isabel Moreira e à quarta questão do Sr. Deputado Fernando Negrão, que é se as funções são as adequadas a um país como o nosso, se não devemos discutir o sistema orgânico do sistema de informações e que modelo de relacionamento deve existir entre SIS e SIED. E aqui de forma muito clara que me parece que há um certo anacronismo na criação de estruturas desta natureza, ou seja, do tempo em que o Estado tinha as suas próprias ameaças e o cidadão tinha diferentes ameaças. Este não é o tempo de hoje, aliás não é o tempo do século XXI sequer. Mesmo na dimensão militar, o século XX, entre nações, este século em que vivemos não tem particulares ameaças aos Estados do ponto de vista, onde vivemos, felizmente, do ponto de vista de invasões militares, de ameaças ao Estado como um todo. As ameaças ao Estado são ameaças aos seus cidadãos. E, portanto, cada vez mais as preocupações devem ser as mesmas. E se isto conduzir, se a separação em diferentes serviços de informações vier a conduzir a que existam acessos num serviço que não existam no outro serviço, a que existam procedimentos num serviço de informações que não existem no outro serviço, a que existam quaisquer tipo de diferenças operacionais, isto é negativo para a organização do modo de funcionamento do Estado ao nível das informações, em sentido estrito, e da segurança interna ou da segurança do Estado, em sentido lato, e, sobretudo, da forma de funcionar de um Estado que queremos cada vez mais organizado, focado naquilo que verdadeiramente nos interessa e menos preso a divisões que venham do passado e que não tenham justificação no tempo presente. É um pouco o caso. Por isso disse há pouco, sem querer entrar demasiadamente em reflexão, porque esta reflexão alastra para variadíssimas outras organizações que são de natureza militar ou da área da defesa e que são da área da segurança interna e que cada vez mais deve existir uma confluência de esforços entre estas unidades que no fundo é podermos usufruir do bom que ambas têm. Respondendo a estas, que no fundo, estas questões referiram-se sensivelmente às mesmas matérias, mas dizer então quanto aos metadados, que é uma pergunta do Sr. Deputado José Manuel Pureza e do Sr. Deputado Fernando Negrão, que misturo com a pergunta da Sra. Deputada Isabel Moreira se os direitos, liberdades e garantias têm sido devidamente respeitados, e misturo estas três, por isso respondo a menos perguntas, porque penso que têm similitudes entre si. E dizer-vos isto. E também vou responder à ligeira provocação que a Sra. Deputada Isabel Moreira deixou, dizer que não lhe dizia nada a questão da função securitária em abstrato. Vou procurar esclarecer melhor, uma vez que não fui capaz na intervenção inicial. Há um pressuposto, quando estamos a discutir a necessidade da existência de serviços de informações, que é o pressuposto de confiança no Estado. Nós temos que partir do princípio que o Estado é uma entidade abstrata, que é concretizável em diferentes organismos, mas que é ela própria abstrata e na qual nós confiamos também abstratamente, como cidadãos. Porque há muitas dimensões do funcionamento do Estado na qual nós acabamos por não confiar. Mas no Estado, em abstrato, no Estado como ente, nós temos que confiar. E ao confiar, isso justifica que existam diversas forças de natureza policial e serviços de informações que têm na decorrência da sua atividade, enfim, e por isso é que disse, designadamente neste âmbito que estamos a falar, tem o acesso a informações e a dados que podem implicar a devassa da liberdade dos cidadãos. Podem.
Agora, digamos assim, se estivermos a falar no âmbito judicial, nós temos tudo isto muito bem classificado em variadíssimos normativos. Não pode haver investigação policial sem ser autorizada por um juiz, não pode, enfim, tudo aquilo que nós sabemos e que não é preciso repetir. Não é a mesma coisa no âmbito dos serviços de informações. Foi isso que eu quis dizer quando digo que aqui a preocupação com a dimensão de liberdade é muito maior. Precisamente porque decorre das funções dos serviços e do sistema de informações que a sua atividade seja muito diferenciada, tenha menos normativos a balizá-la e a condicioná-la. E por isso é que, digo assim, este princípio de confiança no Estado, que tem que existir, senão, eu falo por mim, se me permitirem, nem admito na essência a existência de serviços de informações, nem admitiria. Tenho que confiar no Estado e confiar nesta dimensão. Tem que haver a devassa da vida privada de alguém que esteja a preparar uma ameaça ao Estado português, que esteja a preparar uma ação de natureza terrorista, só pode ser prevenida, defendendo aí todos os demais cidadãos, se houver menor proteção do conceito de liberdade e da dimensão garantística desta pessoa que vai ser, enfim, digamos assim, investigada. E, portanto, isto é a partir deste princípio. E partir deste princípio é ser sério, se me permitem usar a expressão. Porque é mais fácil, numa audição desta natureza, falar apenas da dimensão garantística e da preocupação que genuinamente tenho com ela, mas não seria totalmente honesto na medida em que sabemos do que é que estamos a falar. Estamos a falar de um sistema de informações e de serviços de informações que atuam de molde a nos proteger a todos nós, cidadãos, e ao nos proteger a todos nós, cidadãos, protegem o Estado português e protegem-nos a todos nós e ao nosso nível de vida. Aqui temos sempre que ter preocupação, que ter atenção com a dimensão garantística e com os direitos, liberdades e garantias. Mas, como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, a própria questão dos metadados é uma questão de natureza constitucional e, porventura, a esse nível ela terá a ser discutida, porque temos que perceber até onde queremos que o nosso nível de vida seja salvaguardado e em termos de implicação eu vou usar a mesma expressão outra vez, na devassa da nossa liberdade e das nossas garantias, para as quais nós não queremos transigir, manifestamente, mas que, no âmbito, foi isto que quis dizer a Sra. Deputada, em que estamos a discutir de serviços de informações, não seria sério da minha parte dizer que a proteção, a dimensão, a minha preocupação garantística será a mesma que no Conselho Superior de Segurança Interna. Foi isso que quis dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu pergunto ao Sr. Deputado Francisco Oliveira se quer acrescentar alguma coisa. Não sendo o caso, eu agradeço a participação e a disponibilidade dos senhores candidatos a este órgão. Sexta-feira haverá eleições e faço votos pela minha parte, associando-me àquilo que foi a posição do Sr. Deputado Fernando Negrão, do Sr. Deputado Isabel Moreira e também as considerações do Sr. Deputado José Manuel Pureza. Eu pessoalmente faço votos que mereçam a confiança, pela minha parte merecem-na, e que façam depois um bom trabalho no Conselho Superior de Informações. Muito obrigado. Esta audição está terminada. Peço aos senhores deputados para não se ausentarem, porque temos mais audições para realizar.